Olá, magnífico dia na presença do Pai. Magnífica quarta-feira, né? Às vezes eu me perco um pouco nos dias. É quarta-feira porque ontem começou as aulas da Palominha. E aí, como é que tá sendo os seus dias? Como é que tá sendo a sua caminhada pelos princípios da Palavra do Senhor? Tenho recebido alguns relatos, maravilhosos relatos, de pessoas que já estão tendo seus primeiros resultados positivos, clareza que estão encontrando na palavra do Senhor, situações que estão enxergando de forma produtiva e de forma próspera, como tem que ser a nossa mentalidade. Aqui na palavra ela é atualizada todo dia e coisas que não nos agregam, não nos fazem mais crescer, vêm sendo quebradas, vêm sendo destruídas e vêm sendo substituídas por drives, lições e direcionamento que nos fazem crescer diariamente, crescer positivamente, crescer de forma que agrada o coração do nosso Pai. Magnífico dia, amada Rose, paz, amor e toda a positividade desse dia para você, minha linda. Acabei de começar também aqui, já estamos na metade dessa semana maravilhosa e eu quero dizer para as meninas que mandaram seus depoimentos, né, com a transformação que a palavra do Senhor vem fazendo nas suas vidas, que esse é só o início. Porque toda vez que a gente se dedica, a gente se dispõe, toda vez que a gente reconhece a soberania do Senhor na nossa vida e toda vez que a gente é grata por tudo que a gente acessa, por tudo que a gente conquista, o Papai do Céu só nos abençoa ainda mais. A humildade é a gente reconhecer que tudo que a gente acessa, conquista, não é pela força do nosso braço, e sim pelo favor dele. O resultado das nossas boas obras é o amor de Deus por nós. Então, toda vez que a gente prospera, toda vez que a gente recebe uma bênção, isso é uma forma de Papai do Céu te mostrar o quanto tu é amada, o quanto tu é querida e o quanto você pode fazer mais dia após dia, porque o teu coração, a tua esperança, a tua fé está nele, que te amou primeiro, que te ama, te capacita e patrocina a ser melhor. No nosso capítulo de hoje, no livro de Isaías, capítulo 2, nós vamos receber exortações e o profeta vai fazer, né, certas revelações do que há de vir, né, do que é a vontade do Senhor na nossa vida, do que devemos fazer e o que também não devemos fazer na presença dele. Então prepara o coração, abre tua Bíblia aí para acompanhar comigo e vamos nos abastecer das lições e dos princípios para continuarmos aqui, dia após dia, vivendo pelos princípios da palavra do Pai. Então, livro de Isaías, capítulo 2. Eis, portanto, a visão que Isaías, filho de Amós, recebeu acerca do futuro de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Muitos povos virão exclamando: Vinde, subamos ao monte de Yahvé, a casa de Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a Torá, a lei, e de Jerusalém virá a palavra de Yahvé. Ele julgará entre as nações e sofrerá as contendas de muitos povos. E esses converterão suas espadas em lâminas de arado e suas lanças em foices. Uma nação não mais levantará sua espada. Só um minutinho, gente, tá dando uma travadinha aqui no meu aparelho, mas vamos lá. Uma nação não mais levantará sua espada contra outra nação, nem será necessário
que se preparem para batalhas. Ó descendência de Jacó, vinde, pois e andemos na luz de Yahvé. Certamente registraste o teu povo, ó casa de Jacó, enquanto os descendentes de Israel se encheram de superstições adquiridas dos povos pagãos do leste, o Oriente, e ainda praticam adivinhações, como os filisteus, e celebram aliança com os pagãos. A sua terra está repleta de prata e ouro, e seus tesouros são inesgotáveis. A tua terra está cheia dos melhores cavalos, e seus carros de guerra são incontáveis. Sua terra também está cheia de ídolos. Eles se inclinam em adoração diante de obras das suas próprias mãos, reverenciando o que os seus dedos produziam. Por este motivo, a humanidade será exterminada e o ser humano humilhado. Portanto, peço-te, ó Deus, não os perdoe. Vai, pois, entra no meio das rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos dos arrogantes serão humilhados, e a soberba da humanidade será destruída. Naquele dia, somente Yahvé será exaltado. Porque Yahvé, o Senhor dos exércitos, tem um dia reservado para todos os presunçosos e arrogantes, para tudo e todos que exaltam a si mesmo, para que sejam rebaixados. Contra todos os cedros do Líbano, altaneiros e orgulhosos, e todos os carvalhos de Baçã, contra todos os outeiros elevados e todas as colinas elevadas, contra toda torre imponente e contra toda muralha fortificada, contra tudo que parece comercialmente valioso e todo barco de luxo. Portanto, a arrogância do ser humano será abatida e a sua presunção será aniquilada. Somente Yahvé, o Senhor, será exaltado naquele dia. Os ídolos desaparecerão inteiramente. Os homens tentarão se esconder nas cavernas das rochas e em buracos feitos na terra, por causa do terror que vem de Yahvé, acompanhado do esplendor da sua majestade, quando o Senhor se levantar para fazer tremer a terra. E aqui eu interrompo um pouquinho para a gente fazer uma reflexão. O que o profeta está fazendo aqui é expor uma profecia, né? Foi o que Deus mostrou para ele que virá a seguir nos fins dos dias. E fazendo a comparação com a atualidade que a gente vive, né, o nosso hoje em dia, a gente tem notícia de que muitos milionários estão fazendo bunkers. Eu não sei se você já ouviu falar nessa palavra, mas são casas ou super casas ou quase cidades que estão sendo construídas abaixo do nosso solo normal para guardar mantimentos, tecnologia. É uma casa multimilionária com muito conforto, com tudo que é semente, com tudo de melhor que tem nessa terra, né? E estão guardando isso aí. Eu não sei se, como diz a tecnologia, alguns que acompanham, né? Alguns que fazem estudos sobre teoria da conspiração, que tudo que é mentira, tudo que eles não conseguem explicar, eles falam que é teoria da conspiração. Mas esses milionários, né? Eu não sei se eles sabem algo a mais que nós. Não sei se a ciência já descobriu algo que a gente ainda não saiba. Eles estão, né? Muitos milionários estão fazendo suas moradas,
embaixo da terra. E a própria Bíblia já vem nos instruindo a respeito disso, né? Que no dia do Senhor, muitos buscarão se esconder em cavernas ou em buracos dentro da terra para fugir da ira de Deus, né? A gente já sabe disso. Mas o que nós, aqueles que buscam diariamente a seguir a Ele, a respeitá-lo, a viver pelos princípios da sua palavra, não precisamos temer. Porque tudo que acontecerá, tudo que acontece e acontecerá na nossa vida é da vontade do Pai. É preciso que tudo se cumpra. Então aqui, né, mediante a nossa atualidade, tem certas coisas que a gente já está vendo. E aqui o profeta estava contando, naquela época, o que iria vir, né? Que aquelas pessoas que não obedecem ao Pai, aquelas pessoas que se acham superiores, as melhores aos seus próprios olhos, aqueles que idolatram, né? Esses serão desarraigados, né? E os ídolos desaparecerão inteiramente. E não vai adiantar se esconder em buracos, bunkers ou como queira chamar. Versículo 20. Naquele dia, os homens atirarão aos ratos e aos morcegos todos os ídolos de prata e de ouro que lhes fizeram para a sua veneração, refugiando-se nas cavernas das rochas e nas fendas dos penhascos diante da presença poderosa de Yahvé e diante do magnífico esplendor de sua majestade, quando se levantar para sacudir toda a terra. Sendo assim, desisti de acreditar no ser humano, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Afinal, que valor tem um homem? Esse foi o pesar, o desabafo de Isaías acerca do que Deus mostrou para ele e acerca do que ele mesmo estava vivendo naquela atualidade, né? As pessoas se deixando levar por ídolos estrangeiros, como a palavra aqui diz, quando a soberania deve ser dada a Deus. E na concepção dele ali, que valor tem o homem, né? De não ser grato a tudo que Deus fez, faz e fará por nós, né? E eu respondo a pergunta dele, né? Somos valiosos, né? Deus nos amou de tal forma. Aqui é uma visão do passado, antes de tudo que a gente já sabe, porque a gente já estudou, né, sobre a vinda de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Aqui é antes, ele está fazendo as previsões do que há de vir. E por amor, né, mesmo sem merecer, porque essa iniquidade, esse bando de gente ímpio vem desde lá de trás, né? As nossas gerações, a gente se considera pecador por consequência, né? Os próprios assassinos de Jesus, aqueles que o negaram. Tem um estudo teológico que fala que nós nascemos pecadores por conta do sangue que corre em nossas veias, né? Aí você fala, poxa, mas até um bebezinho inocente acabou de chegar agora? Sim, até um bebezinho inocente que acabou de chegar agora já é pecador. Por quê? Porque o sangue que corre nas veias daquele bebezinho é sangue que vem de pecador. Então, a importância, né, da gente viver pelos princípios da palavra desde miudinho, desde pequenininho, trilhando a jornada no caminho de Deus, reconhecendo Ele como soberano e dando toda a honra, glória e louvor a Ele, né, que tudo criou, tudo governa e com um imenso amor. Então, o que Isaías está mostrando para a gente aqui, que desde lá de trás, as maldades, a iniquidade, né, as desordens do mundo já existiam e nos dias de hoje a gente só vê isso crescer, tomar proporções gigantescas. E ao mesmo tempo eu digo que é a partir de agora que os filhos amados têm que se posicionar, sabe? Analisando o que vem acontecendo na humanidade, né?
principalmente nos nossos irmãos venezuelanos que despertaram, assumiram sua postura lá de não compactuar, de não aceitar mais injustiça, né, de lutar mesmo por sua liberdade. Que isso sirva de exemplo para todas as nações, não só para o Brasil, que também está vivendo no comunismo, né? Muitos ainda não enxergam, acho que estão esperando mais desgraças acontecerem para poder enxergar que o nosso país já não é mais livre, como foi um dia. E eu peço muito a Deus que aqui não precise chegar às vias de fato, como está acontecendo lá na Venezuela, que lá se tornou uma guerra civil. O povo se posicionou e não aceita mais aquele tipo de governo, aquele tipo de situação. Que é inconcebível, né? Papai do Céu é generoso, Ele deu a terra para todos nós. Então, que todos nós tenhamos acesso à vida digna, à liberdade, a poder cuidar de si, a poder prosperar mediante o que Deus nos oferece, nos oferta diariamente. Então, quando um governo quer só para si, oprimindo o povo de acessar, né, de buscar, de se abastecer, de prosperar, de buscar sobreviver e viver do seu entendimento, do fruto de suas mãos, e isso vai contra as leis do Senhor, né? Então, o que a Bíblia nos ensina todo dia é que, independente do governo, gente, a gente tem que fazer a nossa parte, tá? A gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que se abastecer de informação, a gente tem que fazer o nosso melhor para o nosso governo, que é a nossa família. Nosso primeiro governo é a nossa família, né? E sempre ser canal de bênção, luz e sal nessa terra, levando informação, compartilhando aquilo que a gente vive e agrega na nossa vida, compartilhar o maior número de pessoas para que outras pessoas também possam ter o interesse de tirar as traves dos olhos e também prosperar segundo o que a gente aprende aqui na palavra, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é o conectarmos, é o a gente permitir que o Espírito Santo fale conosco através das Escrituras. E aqui está, dia após dia, clareza, direcionamento, sabedoria, entendimento, prudência, tudo que a gente precisa para viver bem, para acessar o exponencial, para estar a cada dia realizando a vontade dele. No final do capítulo aqui, o profeta se mostra insatisfeito. Afinal de contas, o que vale o homem? O que nós valemos? Somos valiosos para o Senhor e temos que nos posicionar e dar honra a Ele, que tudo criou, que tudo nos ofertou. Muitos ainda estão dormindo, muitos ainda não aprenderam que nós temos que valorizar, que cuidar do que Deus deu para nós, enquanto eles estão fazendo o quê? Destruindo. Olha para a natureza, vamos falar do Brasil, olha como é que está a nossa Amazônia pegando fogo. Olha como é que está os nossos mares, tudo poluído, porque o próprio homem está fazendo o mar de lixo, matando a vida marinha. Então, se a gente não fizer a nossa parte como povo, se a gente não assumir a nossa postura de filhos amados e cuidar do que Deus nos deu, vai acabar. A gente não sabe o que vai vir primeiro, né? Porque o dia do julgamento só Deus Pai que sabe. Mas do jeito que o homem vem tratando o que Deus deixou para nós, a gente não sabe o que vai acontecer primeiro. O homem destruindo a criação toda, ou Jesus voltando, destruindo os ímpios e nos resgatando. Mas até lá, independente do que aconteça, a nossa postura é uma só. É para frente ou para o alto, é buscando o reino, buscando a justiça de Deus e vivendo a cada dia sobre os princípios da sua palavra. Independente do que aconteça, independente do que a gente viva, independente do que a gente veja, a nossa fé, a nossa esperança está no Pai. Vamos às lições e princípios desse capítulo que sempre, como sempre, traz muita riqueza de detalhe, de lição, dia após dia, mediante o que a gente vive
Aqui na palavra a gente encontra todo dia um direcionamento diferente, todo dia uma lição de fato, para que a gente possa aplicar na nossa vida e também ensinar para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para a nossa mãe, para o nosso irmão, seja lá com quem você venha se conectar no dia de hoje. Mas pega o aprendizado da palavra e vive, né? O próprio Evangelho diz isso, né? Então vamos lá. Isaías capítulo 2 contém uma visão de esperança e advertência para o futuro de Judá e Jerusalém, oferecendo lições e princípios importantes sobre a paz, a justiça, a idolatria e a soberania de Deus. Isaías profetiza que nos últimos dias o monte do Senhor será exaltado e todas as nações fluirão para ele. Deus julgará entre as nações e resolverá disputas, resultando em uma era de paz, onde as armas serão transformadas em instrumentos agrícolas. Oh, glória! Já pensou? Tudo que é arma, tudo que possa machucar, ferir, matar, vai ser transformado em ferramentas para a gente plantar e colher? Glória a Deus, que assim seja. O reino de Deus trará paz e justiças universais. A verdadeira paz é encontrada sobre o governo de Deus e em seguir seus caminhos. Isaías convida a casa de Jacó a andar na luz do Senhor, sugerindo que seguir a Deus traz iluminação e direção. Viver na luz de Deus implica seguir seus mandamentos e buscar sua orientação, rejeitando as trevas da injustiça e da idolatria. Resumindo, é a conexão com o Pai, é a nossa oração, é o estudar, compreender e guardar os mandamentos do Senhor, as lições e os princípios que a gente tira da Bíblia. Ou seja, é o nosso envolvimento de coração e verdade com tudo que a Bíblia nos ensina todo dia. Esse é o caminho, é estar buscando e se conectando com Jesus dia após dia e não permitindo que negatividades ou qualquer injustiça do mundo, do inimigo, suje o nosso coração, hoje nos desvirtue do nosso caminho, da nossa fé. Isaías condena o povo por se encher de superstições estrangeiras, buscar riqueza material e confiar em ídolos feitos por mãos humanas. Isso resulta em humilhação e vergonha. Nós fizemos um estudo sobre idolatria, até postei ontem, que falava mais ou menos disso. Aquele que se dedica a adorar imagens ou até mesmo situações, né? Aqui o profeta se dirige mais a ídolos feitos por mãos humanas, é essa a expressão que ele usa aqui. Isso é como se fosse uma traição, é uma humilhação, é uma vergonha, ou seja, está desmerecendo o nome do Senhor, porque na concepção da Bíblia, por que você vai adorar um objeto que não fala, que não anda, que não respira, que não pode fazer nada? Então, para ele é imperdoável na visão do profeta Isaías e também na visão da própria Bíblia. Confiar em ídolos ou em riqueza material em vez de Deus leva à queda e humilhação. A verdadeira segurança está em Deus, não em posses ou falsos deuses. Mais uma vez, ele reforça aqui que nada material, né, nada que a gente possa tocar, apalpar, nada disso nos salvará, nada disso nos livrará de dificuldades, de momentos difíceis, a não ser o amor e a misericórdia do Senhor. Então é a Ele que a gente tem que se direcionar toda vez que a gente venha a precisar ou toda vez que a gente tenha que agradecer, né? A Ele seja dada toda a honra, glória e louvor, porque Ele tudo criou, tudo fez, tudo governa. Então tudo é dele, para Ele e por Ele. Essa é a visão fundamental que a gente tem que ter. Nada aqui embaixo supera ou substitui o amor do Senhor. Eu dei um exemplo no vídeo que eu fiz ontem, que há anos atrás, né, quando eu era alienada, e
E eu tinha uma rotina, né, que eu adorava. E muitas das vezes eu pecava, porque na minha mente era automático. Eu trabalhava de segunda a sexta, mas ao final de semana eu tinha que ir pra farra. Na época eu cantava na noite, então sexta-noite era certo eu ter que me arrumar, me bonecar, né, para ir para farra, para beber direto, para ficar fazendo festa. E eu achava que aquilo era o certo, eu achava que a vida era limitada naquilo, trabalhar, pagar conta, se divertir, né, e nada de servir ao Senhor, e nada de compartilhar, e nada de acessar o exponencial dele na minha vida. Claro, entendemos que tudo é um processo e tudo acontece na nossa vida de acordo com a vontade do Senhor, mas é impossível não olhar para trás e não ver a transformação que Deus nos permite viver. E quando a gente reconhece, né, que a gente é falho, que perfeito só o Pai. São com os nossos exemplos, né, são com os nossos erros que a gente aprende a se desviar daquilo que não agrega. Por mais que os olhos humanos estejam satisfeitos, por mais que esteja tudo bonitinho aos olhos humanos, aos olhos espirituais não está. Lembra que eu prego muito aqui, quando a tua vida está calma, quando está tudo dando certo, abre os olhos espirituais, se conecta com o Senhor, porque quando tua vida está em paz, o inferno está em festa. O trabalho do inimigo é roubar, matar e destruir. Então, a vida do cristão é uma vida de perseguição, é uma vida de desafios. Mas por nós estarmos sempre conectados a Deus, nós somos despertos, nós somos como águias. Então, nós percebemos situações e o livramento do Senhor está sempre sobre nós. Então, é muito importante a conexão com Deus e o abastecimento na palavra dele diariamente, porque é daqui que a gente tira a sabedoria, o direcionamento e toda a força que a gente precisa para trilhar a nossa jornada dia após dia. Isaías descreve o dia do Senhor quando o orgulho humano será abatido e só o Senhor será exaltado. Tudo que é exaltado pelos homens será humilhado diante da glória de Deus. O orgulho humano será humilhado no dia do julgamento de Deus. Devemos viver em humildade e reverência diante de Deus, reconhecendo sua soberania. Completando um pouco daquilo que eu já tinha falado anteriormente, particularmente, eu sempre doutrino aqui a gente lavar o nosso coração todo dia, a gente se despir de tudo que não agrada o coração do Pai. A gente precisa aprender a matar o orgulho diariamente, porque o orgulho é só uma porta negativa que atrai e dá oportunidade para mais e mais negatividade. A gente sabe que isso não agrada o coração do Senhor. Orgulho, ganância, inveja, mentira, traição, várias outras coisas negativas que por uma porta que você abre, todas as outras entram. E depois que toma conta de você, você se sente fraco, porque aquilo vai roubando a tua energia vital. Aquilo vai te impedindo de acessar o seu melhor. Aquilo te impede de estar sempre buscando o melhor de Deus para você, para a sua vida, para a sua família. Então a nossa busca, a nossa autodisciplina, ela nos leva a sermos sagazes, ela nos leva a sermos sábias como mulheres, a edificar a nossa casa, como pessoas, a ser clareza para aquelas pessoas que estão dormindo. E a nossa vida é exemplo, não só para os nossos filhos, mas para nossos vizinhos, para pessoas que nos observam, que a gente nem sabe que está sendo observada, mas somos exemplos. Olha, aquele pessoal lá é um pessoal bom, é um pessoal que não se envolve com certas coisas, é um pessoal que está sempre cuidando da vida deles. Somos exemplos, somos influenciadores, mesmo sem querer, por conta da nossa conduta. Eu prego muito aqui que as nossas vivências, as nossas vitórias, os nossos testemunhos motivam ao não fecharmos a nossa boca, como eu sempre falo, que boca fechada mata. Ao a gente compartilhar as nossas vitórias, as nossas bênçãos, a gente está inspirando outras pessoas a se permitirem a conhecer o amor de Deus, a se permitirem a se devolverem para o Criador e com isso prosperarem em suas vidas também.
Então, é aqui na palavra que a gente se faz dia após dia, porque Deus nos capacita, porque Ele permite, a nossa graça começa ao abrir os olhos. Que os nossos sentimentos, os primeiros e os últimos, seja gratidão, porque são 24 horas de bênção, 24 horas de livramento, que muitas das vezes a gente nem vê, mas os anjos do Senhor estão ali, nos protegendo, nos guiando, por intermédio do Espírito Santo, nos abençoando, sabe? Olhos espirituais que a gente tem que aprender a treinar dia após dia. Os nossos olhos humanos, eles são muito limitados e muitas vezes nos cegam. Mas quando a gente está ligado, quando o nosso espírito está ligado ao Espírito do Senhor, nós nos tornamos de fato invencíveis, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Vamos lá. Isaías profetiza que no dia do Senhor os homens lançarão fora seus ídolos e se esconderão nas cavernas, buscando fugir da presença terrível do Senhor. Os ídolos são inúteis e não podem salvar. Devemos abandonar toda forma de idolatria e buscar refúgio no Senhor. Isaías aconselha o povo a não confiar no homem, cuja vida é passageira e breve. Nossa confiança deve estar em Deus e não em seres humanos falíveis. Deus é a fonte da nossa verdadeira esperança e segurança. Resumindo, Isaías capítulo 2 destaca a importância de viver em submissão a Deus, rejeitando a idolatria e o orgulho. Ele oferece uma visão de esperança com a promessa de um reino de paz e justiça sob o governo de Deus. Devemos andar na luz do Senhor, confiando em sua soberania e buscando sua direção. Enquanto rejeitamos tudo o que compete com a nossa devoção a Ele, ou seja, nós temos que abolir e eliminar da nossa vida tudo que nos afasta da fé no Pai, de tudo que procura nos enganar, nos iludir, né? Desviando a nossa fé, a nossa esperança de quem realmente faz, de quem realmente nos sustenta, de quem realmente nos capacita a estarmos realizando boas obras aqui embaixo. Sabemos que isso aqui é uma passagem, né? E que a nossa passagem, a nossa jornada aqui seja feita de forma que agrade o coração do Pai. Sabemos que Jesus está às portas, então é do nosso interesse. Ninguém aqui quer ir para o inferno. Alguém aqui deseja isso? Né? Às vezes, no momento de ira, a gente até deseja para o maligno, né? Para o negativo, vai para o inferno. O inferno te carrega. Antigamente tinha essa expressão, né? Vai para o diabo que te carrega. Né? Eu procuro não pronunciar essas coisas. Já que a gente sabe que a vontade do Pai é pura, perfeita e agradável, a gente procura se limpar de tudo que compete com a fé. Então, até as palavras negativas aqui em casa eu procuro não mencionar. Mas a gente lembra, né? Temos boa memória. A gente olha para trás e a gente lembra. E mediante a tanta iniquidade que a gente vê, um momento de lapso negativo passa nas nossas mentes e a gente imediatamente ali já está, opa, te entrego, Senhor. Acho que foi ontem ou anteontem, né? Mediante a tanta notícia negativa, até eu tive que sair um pouco da internet, porque a energia das notícias que eu estava recebendo estava me atingindo. Veio uma tristeza, veio um peso dentro do coração, e eu falei, opa, deixa eu me conectar com o Pai aqui. E aí eu larguei o telefone, larguei a internet, fui meditar, fui orar, fui viver o meu real, né? Que é estar pegada, é estar louvando, é estar orando, estar em espírito de oração e pedindo a Deus para me limpar daquela energia que não era minha. E assim foi, graças a Deus. E o importante que fica, né, é que quando a gente pede, quando a gente chama, quando a gente clama, Ele responde às nossas orações.
né? E isso é magnífico. Ontem começou as aulas da Palominha e eu fui levar lá na escola, né? E aí a diretora perguntou como é que tinha sido o procedimento. E eu acabei até esquecendo de compartilhar essa parte com vocês, porque é tanta coisa na mente dessa irmã e a gente é falho, né? Me perdoem. E eu contando pra ela, me lembrei, contei até pra outro irmãozinho também que me chamou aqui no direct ontem. E eu falei assim, gente, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, Ele faz milagres para aqueles que buscam e acreditam. E quando a Paloma saiu do centro cirúrgico, né? O médico, eles saíram rindo, né? Eles já tinham vindo me contar antes que tinha dado tudo certo, que estava esperando ela sair do efeito da cirurgia para poder levar para o CTI, onde ficariam em observação, né? Então, o médico falou que a Paloma estava assoviando. E aí eu falei assim, ela gosta de assoviar. Aí ele, não, você não tá entendendo. Ela tá cheia de anestesia, ela tá inconsciente, mas ela tá assoviando melhor do que eu. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu contei isso pra diretora ontem, né? Que ao sair da cirurgia, ainda sobre o efeito da medicação, que a gente sabe que é forte, né? Ela saiu assoviando, subindo no elevador, acompanhando ela rindo. Aí no quarto lá na CT onde a gente ficou internada, ela falando que estava vendo uma tartaruga. Ou seja, ela ainda estava sobre o efeito da anestesia, né? O cérebro dela ainda estava acessando a realidade. E eu ali glorificando, porque a gente pede, a gente recebe, porque a gente acredita. E quando eu me lembro muito de quando a gente estava lá, o esperar, né, o estar do lado de fora, no corredor lá, é insuportável aos olhos humanos. A gente sofre, a gente se sente pequenininho, a gente quer trocar de lugar, a gente quer estar lá, né? A gente quer ajudar e a gente se sente impotente. Então eu, na minha impotência ali, falei com meu esposo no WhatsApp, falei, olha, vou ficar off porque eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou meditar e só vou mandar notícias quando o médico sair de lá. E assim eu fiz, né? E enquanto eu fiquei meditando em Provérbios capítulo 12 por mais de 1 hora, a minha visão, a visão que eu tinha e a que eu tenho só de lembrar é da Palominha ali sendo assistida por aqueles médicos que estavam em volta, e em volta dos médicos tinha muita luz, ou seja, os anjos do Senhor estavam ali acampados, abençoando e direcionando cada profissional que cuidou da Palominha. E foi o que me segurou aquelas 2 horas ou quase 3, eu não me lembro exatamente, mas foi o que me segurou. Eu refleti por mais de 1 hora em Provérbios, eu li aquele e-book que eu ofereço aqui para vocês sobre a influência do espiritual no mundo real. Eu li aquele livrinho virtual quase todo para vocês terem noção. Sentadinha ali, perto da porta do centro cirúrgico, só em espírito de oração e me abastecendo do espiritual de Deus. E toda vez que eu me lembrava da sala de cirurgia, a visão que eu tinha era aquela. Era da Palominha sendo assistida pelos médicos e os médicos sendo abençoados e guiados pelos anjos do Senhor. E de fato, tudo correu muito bem. Graças a Deus ela veio para casa sem nenhuma medicação prescrita. Não teve nenhuma intercorrência, ela passou a semaninha de observação. Eu compartilhei com vocês que se deixasse, estava correndo, pulando e brincando desde o primeiro dia da cirurgia, porque é assim que Deus faz. Tudo que Ele faz é perfeito, porque a gente entrega e confia que o resultado é positivo. Então, independente da situação, eu sempre falo isso para vocês e sempre vou falar. Independente da fase, independente da situação, que vocês vivam, que vocês presenciem, não percam a sua fé. Sabe, o inimigo ele é sujo, ele vai tentar de N formas te tirar do caminho da esperança, da fé, da bonança. Mas o seu espírito está conectado com o Espírito do Senhor e a vitória é tua. Porque Papai do Céu te amou primeiro, te ama e te capacita a acessar o melhor dele todos os dias. A gente só tem que acreditar e acessar, trazer para o real o que ele bota
espiritualmente na nossa mente. A nossa vitória, a nossa transformação, ela vem através da fé que a gente tem no Pai. E quando a gente acredita, a gente traz para o real. Quando a gente acredita e busca, caminha dia após dia, seguindo a palavra do Pai, que é o nosso direcionamento, é a voz dele falando com a gente todo dia. Quando a gente vive dia após dia pelos princípios da palavra dele, não há nada de negativo que nos toque, porque nós estamos ungidos, nós estamos protegidos pelo poder do Senhor. Então, é o que eu falo aqui, né? Cada dia é um direcionamento, é uma sabedoria, é um usar de Deus, é um mover do Pai. Então, que esse estudo de hoje, mais esse devocional, tenha trago clareza, direcionamento e seja a resposta da tua oração, seja a clareza do momento que você vive, porque às vezes a gente está no chão, às vezes a gente está na lona e não está enxergando que aquilo é necessário para nos fazer crescer, para nos aperfeiçoarmos e para nos tirarmos de onde Deus não quer a gente. Às vezes Ele permite que situações ruins aconteçam para nós despertarmos, para nós analisarmos e aprendermos o que a gente chama de problema, de prova, de sufoco. Deus chama de treinamento. Então, na palavra a gente aprende a abastecer o espiritual, a abrir os nossos olhos da fé e aplicar dia após dia na nossa vivência, porque é assim que a gente se fortalece e não é qualquer coisa que nos abala. E mesmo que sejamos abalados, estamos ali agarrados, seguros na mão do Pai. Eu convido vocês para orar comigo agora, para a gente agradecer por esse estudo, por essa bênção, por essa graça que a gente recebeu aqui e conectarmos o nosso dia já decretando que hoje é o melhor dia das nossas vidas. Oremos. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e sempre nos ouve. Paizinho, gratidão por mais um dia na Tua presença. Gratidão pela conexão que nós fazemos ao acordar. O nosso sentimento de fato é de gratidão. É o primeiro e último sentimento de todo santo dia. Pai, obrigada pelo Teu amor. Obrigada pelo Teu perdão, Pai, e a Tua infinita misericórdia que de fato se renova a cada manhã. Obrigada, Pai, por essas 24 horas de prosperidade, bênção, conhecimento, disciplina e ótimas realizações que nós vamos acessar pelo Teu favor. Paizinho, obrigada por toda a clareza da Tua palavra, por esse alimento, Senhor, que nos fortalece e nos direciona a estarmos fazendo com a nossa vida a Sua vontade, Senhor. Gratidão por pertencer a Ti. Gratidão pelo Teu Espírito Consolador que está sobre nós, conosco e em nós, nos limpando, Senhor, eliminando de nossas vidas, de nossas mentes, de nossas ações, tudo que não Te agrada. Que todas as nossas ações, hoje, que todas as nossas palavras e principalmente as nossas ações sejam baseadas no Teu amor, na Tua benignidade e na Tua justiça. Pai, Te agradeço e Te entrego todos os coraçãozinhos que aqui estão, todos aqueles que se permitem se devolver a Ti, todos aqueles que se permitem viver pelos princípios da Tua palavra. Paizinho, eu Te agradeço e Te entrego também todos os irmãozinhos da Venezuela. Fortalece aquele povo, Pai, esteja com ele nessa peleja. Somos vencedores, mais que vencedores, porque o Senhor nos fortalece diariamente. Te entrego o nosso país também e cada brasileiro, Pai. Tira a trave do Teu povo, Senhor. Faz com que eles enxerguem o quão forte nós somos unidos, caminhando na Tua direção, Pai, buscando o Teu reino e a Tua justiça. Não há melhor governo que o Seu, Pai. Então que desça sobre o Brasil, sobre a Venezuela, sobre toda a terra, o governo do Senhor. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, se cada um de nós fizermos a nossa parte, se cada um de nós vivermos o nosso governo, fizermos, sabe, botar aquela travinha, não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para frente e para o alto, faz os seus, faz o teu melhor para Deus, esquece a vida do próximo, esquece, o que vão falar, o que vão achar de mim. A única necessidade de aprovação que importa é a do Senhor, e essa a gente já tem, só de a gente estar aqui acordado.
Só da gente estar aqui se abastecendo desse maná. Eu não sei se vocês conseguem sentir a energia, mas a gente é tomado por um sentimento, por uma emoção de paz, de amor, de direcionamento, de certeza que vem dele. Então não importa se está pegando fogo ali na esquina. O que importa é que aqui dentro ele está governando, ele está direcionando. É nisso que a gente tem que acreditar e é isso que a gente tem que transbordar. A palavra de Deus, ela é clara, não é o que tu come que te faz mal. É o que se transforma dentro de ti e você devolve para o mundo. Isso faz mal. Então que sejamos despertos, que tenhamos o discernimento de respirar a cada ira, de respirar e pedir: Senhor, me ajuda aqui nessa situação que eu não sei o que fazer. Senhor, eu estou sofrendo, está doendo, me ajuda. Humildade, gente. A humildade é saber que tudo a gente pode, porque Deus nos fortalece. Sabe, sozinho a gente não faz nada, pela força do nosso braço a gente não faz nada. Então, aprendamos diariamente a nos lavar do orgulho. Eu chamo o orgulho de porta principal para o inferno, porque quando a gente fecha os olhos para a soberania de Deus, a gente abre a porta para as sujeiras e as impurezas do maligno. Então, revejam esse estudo, abram suas Bíblias, peçam direcionamento do Pai. Caso queiram conversar sobre algo que ficou incógnito aí, que não compreendeu, chama aqui no direct, compartilha essa palavra para quem você ama, para quem você quer que desperte. A gente faz aqui o nosso trabalhinho de formiguinha, ou como eu chamo carinhosamente, né? A voz que clama no deserto, como João Batista, que quando falava, o povo falava: lá vai o doido, né? E hoje a gente via que de doido João Batista não tinha nada, assim como nós. Amados, Rose, Papai do Céu te abençoe, magnífico dia, beijão para sua mamãe, irmãozinho que chegou aí, RNzinho, Papai do Céu te abençoe, esteja presente sobre todas as suas ações, abençoando você, sua família, seu governo e tudo que você vier a se dispor a fazer hoje. Sejamos todos luz e sal na terra. Beijo no coração de vocês e até o próximo estudo.